mais. Vocês não sentiram não calor humano desse, não. Uma salva de palmas desse evento. Chama o Zé, chama o João, chama também o Sebastião. O meu trabalho é violar e nesta foice eu nem sei pegar. Minha família é oriunda de, né, meus pais, meus avós de Euclides da Cunha e Tucano. Então eu cresci ouvindo meus tios, que eram personagens vivas, que conviveram nesse período. Também tive um padrinho que foi soldado da Volante. Então cada vez que é abordada essa temática do cangaço, eu reporto a minha infância. E aqui mais uma vez a gente teve, reviver uma situação. Quem foi a figura Lampião, né? Foi herói, foi bandido, foi santo, foi demônio. Então o que a gente entende é que ele é uma figura real, que pertence à nossa cultura mais viva do que nunca. Então essa temática também vai trazer, tenho certeza, a grande pergunta, né, depois de tantos anos, né, 80 anos, né, da morte de Lampião, e por que essa figura continua tão viva, tão presente, né? E a gente vai, no nosso meio, que eu sei que ele vai tratar aqui, abordar, eu não vou me aprofundar nisso. Mas assim, o porquê dele continua tão vivo, né? E aqui, se a gente passar o olho rapidinho, cada pessoa aqui tem uma representação dessa figura, né, em cada momento, e até na vestimenta. Então eu vou apresentar para vocês aqui nesse momento o nosso palestrante. Então, Robério Santos é itabaianense e autor de O Vendedor de Sereias, 2011, Joãozinho Retratista, 2011 também, Livro Branco de Fotografia, 2012, Lampião e Volta Seca em Itabaiana, 2003, Álbum de Itabaiana, também lançado em 2003, em parceria com Vladimir de Souza Carvalho, Zeca Mesquita, O Visionário, 2014, O Cangaço em Itabaiana Grande, 2015, Álbum de Itabaiana 2, também 2015, Maniçoba, também desse mesmo ano, As Quatro Vidas de Volta Seca, 2017, Álbum do Cangaço 1 e 2, 2018, Zé Baiano, 2019, fotógrafo, professor, jornalista, cineasta e membro da Academia Itabaianense de Letras, apresenta o programa O Cangaço na Literatura. A mesa é toda sua, seja bem-vinda, que a gente está aqui para aprender. Gente, eu posso ficar aqui em pé, conversar com vocês? Que daqui de cima dá para ver todo mundo. Bom dia, tias aí do fundo, tá me vendo? Muito bem. Gente, antes de começar aqui o bate-papo com vocês, eu gostaria muito de agradecer ao Jorge Henrique. Jorge, eu digo que ele sempre vai estar lado a lado com a história do meu canal, Cangaço na Literatura. Eu começo com uma pequena história, eu vou passando no shopping Peixoto, estava falando agora da Bienal, e lá tem um rapazinho lá, a gente já se conhece há muitos anos, mas eu olhei assim, aí ele bateu na mão assim, quando eu cheguei perto, ele disse, tu sabia que meu avô era volante? Aí eu faço assim, sabia, eu cresci, quem é de Glória sabe, da história de seu Valdemar, que é uma pessoa que até hoje, toda vez que eu passo na frente eu grito o nome dele, brincando, a gente passa assim e falo, como se estivesse falando com ele mesmo, assim, a memória dele é impressionante, tudo que aconteceu, e ele disse isso, eu disse, mas eu cresci aqui em Glória, minha infância, eu passei minha infância aqui em Glória, eu sou sobrinho de Doce de Coco, Tonho Doce de Coco aqui de Nossa Senhora da Glória, quem de Glória conhece, meu tio, e eu disse, tá bom, mas, bem, se ele estiver vivo, deve estar com cento e cacetada, porque quando eu era menino ele já era idoso. E aí ele disse, meu avô é vivo. E vá lá porque ele está lá. Quando eu cheguei aqui em Nossa Senhora da Glória, mas cheguei lá na casa dele, mas ele estava tão arrumado, mas estava arrumado, estava para receber o presidente da República.
e nos recebeu bem, conversou, bateu. Foi incrível. Uma criança na minha frente. E pouco tempo depois ele veio a falecer. Parecia assim o destino, só esperando mesmo para coroar o início de uma caminhada, que foi essa caminhada do Cangaço na literatura. Foi bem no começo mesmo, bem no começo. Nos volumes já com Arquimedes. Então eu gostaria muito de agradecer o convite que foi feito. É a coisa mais rara do mundo me convidarem a eventos desse tipo assim. Por mais que eu tenha um trabalho, aqui em Sergipe é muito difícil encontrar, por exemplo. Engraçado que eu estou indo para a extensão Luiz do Maranhão na próxima semana e aqui é difícil me chamar para as coisas, mas não tem problema não. Mas você tem sucesso, porque... Não, mas assim, é outra coisa. Eu quero agradecer a Pascoal que está aqui. Pascoal fez o prefácio do meu primeiro livro, do Vendedor de Sereias. Fico muito feliz. Quero agradecer todo mundo, só essas duas pessoas que são fantásticas. Arquimedes, que tive o prazer de conhecer, e além de conhecer, de ter a felicidade de ser estudado por ele. Abrir o livro e está lá um monte de páginas falando sobre o meu trabalho e eu olhar assim, caramba, eu sou jovem, eu sou uma criança. A gente estuda Frederico, Amaury, Alcino, e você abre um livro sobre cangaço e tá você lá sendo estudado, você diz, não, e todos os 5 volumes vai ter. Todos os 5 volumes dele, então assim, eu não tenho. Então assim, para começarmos, eu gostaria de dar fazer um panorama sobre, eu quero dividir em 3 etapas. Primeiro eu quero dar um panorama sobre a questão do canal mesmo, já que é o nosso tema aqui. No segundo momento eu quero falar sobre a questão da literatura, o campo virtual com o campo literário, o que é que nós, como produtores de conteúdo, podemos ajudar. Será se estamos estragando, como eu tive que ouvir mesmo, assim, grandes pesquisadores olharem para mim assim, dizer assim, você está acabando com a literatura. E eu olhar para ele e dizer assim, teu livro não está vendendo, nunca vendeu tanto quanto agora que eu estou divulgando ele. E ele se calou na minha frente. Por quê? Porque precisa? De que adianta escrever um livro e colocar dentro de uma gaveta? Aí foi justamente quando começou. E em um terceiro momento, que é um momento de interação, eu gostaria muito de ouvir da parte de vocês sugestões. Eu quero ideias. Eu percebi que a interação do público durante toda a manhã, hoje, foi muito pequena. Interação, ela veio, deu um recado, o outro veio, deu um recado, o pessoal era Bienal. Mas a interação com a mesa, parecia que existia aqui uma barreira. E não existe. Por mais que todos vocês aqui, a grande maioria sejam escritores, mas escritor tem que se conversar tem que conversar também, além do seu público, também conversar com o escritor. Conversa com o Pascoal, Saracura não. Saracura já chegou, já foi lá para perto de mim, a gente quase atrapalha aqui, tanta gente conversar. Tem que se conversar. A gente conversa aqui com Arquimedes, a gente sempre está conversando. Então vamos lá. Cangaço na literatura. Pode passar aí. Início. Vamos lá. Em 2013, até 2013, nós tivemos 3 coisas. Em 2009, nós tivemos a primeira edição, que não configurava na Bienal, foi o Mega Encontro Cultural em Itabaiana, que foi parceria com o Colégio Alternativo e a revista Perfil Alternativo e tal. E nós tivemos em 2009, quando eu fiz parte, estava à frente também, como foi bem dito aqui pelo Pascoal, quando eu fiquei à frente em 2009, 2011 e 2013. Em 2014, paralelamente aí a coisa, eu me afastei, acabei me afastando, e como eu sou muito inquieto, eu precisava construir algo meu. Eu precisava algo meu, Robério Santos. Então, com o meu afastamento da Bienal, eu acabei criando um projeto em 2014 que se configurava como um Cangaço na literatura. Não é a primeira experiência de levar a literatura para a internet, porque há 20 anos outros já começaram a trabalhar, como por exemplo, nós temos um site fantástico, o Lampião Aceso, do Kiko Monteiro, lá do Lagarto, que é fantástico. É dos primórdios, se não o primeiro mesmo, a primeira ideia que se configurava disso. E em 2014 eu fui até Piranhas e cheguei lá e disse, eu quero levar a literatura do cangaço ao YouTube. Mas não é só levar a literatura. Eu quero confrontar as ideias, eu quero ir aos locais, eu quero chegar no local, por exemplo. Nesse mesmo dia que eu cheguei na frente da prefeitura de Piranhas, onde ficaram as cabeças, em 2014.
E estava lá na placa, 1937, ano da morte de Lampião, em Piranhas. Não, na placa está 37. Tá errado. E eu falei no programa que estava errado. E eu tive semana passada lá, já fui 50 vezes à Grota do Angico, nem conto quantas vezes eu fui lá em Piranhas. E tá a placa lá errada ainda. E quem abre a boca para reclamar diz, não, porque você quer ser melhor que os outros. Não, eu só queria. Eu estou quase pegando um pincel. Tem que consertar. Eu estou quase pegando um pincel permanente, chegar lá e fazer assim, 8. Mas se eu fizer, eu vou preso, porque vão dizer que estou destruindo patrimônio e tal, mas não tem problema. Então nós criamos o grande projeto do Cangaço na Literatura, que tinha 3 pilares. Primeiro pilar, divulgar a nossa cultura nordestina, porque quando vai falar do Nordeste, só quer falar que o povo só come calango, que só tem que o povo tudo morrendo. E cadê a nossa literatura? Cadê o nosso cordel? Cadê a nossa ideia? Então assim, essa é a primeira, divulgar o nosso Nordeste. Segundo, a nossa literatura, os nossos personagens literários. E o terceiro, que eu acho que é o mais importante, tirar as dúvidas com relação ao cangaço. Não adianta dizer que tem erro e você não mostrar onde existe o erro. E aí o cangaço na literatura ele já entra nesse quesito, onde pesquisadores como o próprio Frederico Pernambucano de Mello, que estava agora na última segunda-feira no Recife, no lançamento do seu livro, e essa nova tiragem já vieram todos. Eu apontei 17 erros, e quando eu enviei os erros para ele, ele mandou de volta dizendo, muito obrigado, na próxima tiragem vai vir a correção. É uma palavra, um nome de um livro, a troca do tal, e eu peguei e olhei um por um que eu lembro de cabeça e está lá colocado. Então, a função é justamente essa, colocar no eixo e mostrar o que é o cangaço. Como foi que surgiu essa ideia? Eu sofri de um problema e que ainda vem trabalhando, que é a síndrome do pânico. Há alguns anos eu não teria coragem de jeito nenhum estar aqui na frente de vocês, mesmo sendo professor, eu sou professor há 19 anos, mas assim, com o tempo que você é professor, você vai criando quase um mecanismo automático, quase piloto automático. Você entra na sala, sabe o seu conteúdo, você conversa, você tira dúvida, tal, você sai. Mas conversar com o público, por exemplo, hoje eu converso com 1,5 milhão a 2 milhões de pessoas por mês. Você tem uma sala com 100 pessoas, é fácil. Mas você conversar, tudo bem que é virtual, mas ainda são pessoas com ideias falando, tal. Para deixar essa ideia do pânico que eu tinha, até de sair de casa, até que me atrapalhou muito, mas me atrapalhou bastante, em tudo. O canal, ele começou, só que ele não vingou em 2014. Fiz 3 projetos, fiz 3 programas, das cabeças cortadas lá no Angico. Fiz o segundo programa, que foi a entrevista com a sobrinha do cangaceiro Volta Seca, quando eu ainda estava colocando, com Dona Ilza, veio a falecer agora há alguns meses. Em 2014, e um terceiro programa que nós fizemos no cemitério de Itabaiana, mostrando que o cemitério de Itabaiana, por mais que as pessoas achem que não tem nada, você tem um Joãozinho retratista que fotografou o Bando Lampião, você corre ali, você tem um volante irmão do Joãozinho retratista, você vai mais adiante, você encontra outros personagens como Etelvino Mendonça, que foi grande coiteiro mesmo, você vai dar uma voltinha, você já encontra outro personagem que foi fotógrafo, lá em seu Felino Bonfim, em Ribeirópolis da Passagem, citado por Ranulfo Prata, inclusive. Então você chega num cemitério, numa cidade que praticamente todo mundo dizia que não tinha nada a ver com cangaço, e tu encontra uma ideia dessa. Eu fiz esses 3 programas e não deu certo. E eu abandonei o projeto. Passando aí. Quando foi em 2017, dia 18 de maio de 2017, eu chamei Nininho. Nininho, levanta aí. Esse cabra aqui, palmas para ele. Se eu sou doido, esse é mais doido ainda que eu. Porque ele é assim, você tá agora aqui, diz assim, eu tô com vontade de ir ali em Mossoró, perto, né? Tô com vontade de ir em Mossoró, ver um negócio que eu tô numa dúvida. Ele faz 15 minutos, ele tá na porta lá de casa, bora? Aquele tiro que o Nininho pegou lá no Angico foi interessante. Ele caiu, né? Muito louco. Dia 18 de maio de 2017... eu cheguei para Nininho e disse, chegou a hora. Aí ele de quê? Disse, bora. Ele chegou de moto, nós andamos praticamente a maior parte das viagens de moto, quando é para levar livro, não. E ele chegou na porta de minha casa e eu disse, vamos à capela. Fazer o quê? Disse, não, rapaz, olha, o Lampião entrou lá em Capela de boa, foi no cinema, tem a história de Zósimo Lima, vamos dar uma volta lá em Capela para ver o que é que dá. Aí fomos para Trepadores, aqui pertinho, depois seguimos, fomos para a Capela, fizemos o primeiro programa e colocamos. E aí eu senti, pela quantidade de pessoas ávidas, por exemplo, faça mais isso,
vá lá para Mossoró, vá para não sei para onde. E aquilo ali começou a gerar uma bola. A bola de neve ela começou a girar, o mecanismo começou a girar. E naquele momento ali, eu respirei fundo e disse, ó, eu vou ter que deixar esse problema que eu tenho. Por quê? Foi o maior trabalho do mundo para chegar em Dores, em Capela, depois. Imagina começar a ter que viajar para Mossoró, viajar lá para Barra do Mendes, onde morreu Curisco. Imagina viajar isso tudo. Como é que eu vou viajar? Aí eles disseram, ou acaba o projeto, ou... Tá. Eu estou abrindo a caixa preta aqui, acho que pela primeira vez, viu? Vamos lá. Primeiro ponto que nós começamos. Todos que querem começar com esse universo, tipo meu querido amigo Saracura, que está enveredando agora por essa área virtual. Eu venho acompanhando os vídeos dele, falando sobre os contos dele. Cara, Saracura, eu sou fã de coração. Quando antes de lançar meu primeiro livro, eu cheguei lá na infográfica. Rapaz, eu tenho um rapaz aqui, Saracura. Sabe aquele? Ele tá ali, vai lá falar com ele. Eu fui lá todo tímido, peguei na mão dele, ó. E quando ele lançou, tinha acabado de ler o primeiro livro dele, Os Tabaréus de Saracura, e eu achei a coisa mais impressionante. Eu não sabia nem que era daqui. O cara é uma literatura, para mim, uma literatura regional. Para mim é um resgate da literatura regional, uma ressurreição. É da altura de José Lins do Rei. José Lins do Rei queria. Vamos lá. O que acontece? Por que a gente pode chegar ali e pedir um autógrafo a ele, bater um papo, conversar e contar a história? Saracura, você tá bem, viu? Ó, primeira coisa que nós tivemos que pensar, equipamento. A internet é bom, você pega qualquer celular, você faz qualquer foto, qualquer videozinho tremido e qualquer coisa e tal. E aí todo mundo vai gostar porque os canais que tem bilhões de pessoas assistindo não tem qualidade nenhuma. E os canais com qualidade ninguém tem 20, 30 pessoas assistindo. Isso é uma verdade? É. Só que eu não me contentei com isso. Aí nós fomos em busca dos melhores equipamentos. Fui pesquisar. Eu quero um equipamento que você consiga sair na carreira aqui por cima, subindo serra, descendo serra e não trema a câmera. Essas tem no mercado? Tem. No Brasil tem? Não. Manda trazer. Aquele microfone que tem 50 pessoas gritando aqui atrás, mas quem está aqui na frente sozinho conversando, não deixa ninguém aqui atrás ouvir, só ouvir quem está aqui na minha frente. Existe isso? Rapaz, existe, mas é caro, pode trazer. E aos poucos nós fomos montando. Quando nós começamos a lançar os vídeos, que hoje nós já temos 366 vídeos, o último foi colocado ontem à noite, que foi do lançamento do livro do Frederico lá mesmo. Quando começamos a colocar, o pessoal começou a reclamar. Pra que isso? Pra que essa qualidade? Pra que o áudio está tão bom? Por que o vídeo está tão bom? Por que isso? O pessoal começou a reclamar de uma outra forma. Eu digo, estou no caminho certo. Começamos a comprar equipamento, microfones, câmeras, vamos passando, iluminação, tal. Eu tinha agora o equipamento e sabia usá-lo. Aí agora, planejamento. Primeiro ponto, eu não era um produtor, eu não era um youtuber. Gente, eu tenho 21 livros publicados. Eu rodei 86 mil quilômetros de São Paulo até dentro da casa de Amauri, até o túmulo de Jararaca. E semana que vem eu estou indo para Picos e Valença, pesquisar sobre a possibilidade de Ezequiel Ferreira, irmão do Lampião, ter sobrevivido. Eu não estou dizendo que foi, verdade. Eu estive na casa do Vivi. Você esteve lá, é aquela casinha pequenininha lá no interior? Isso. Eu estou indo para lá porque eu não me contento em apenas só ouvir. Eu tenho uma pessoa lá dentro que o cara é sensacional e ele conseguiu coisas incríveis em breve. Tá? E de lá nós vamos para Caxias, estudar, vamos começar a ampliar um pouquinho, estudar movimentos. Nós vamos estudar um pouco entre Caxias, vamos em Caxias porque tem um museu lá da Balaiada, e vamos seguir até São Luís do Maranhão para uma exposição no qual eu serei curador de uma exposição, vou palestrar pela manhã e pela noite lá no SESC, dia 9, e lá no Maranhão, tão longe, nem chegou nem no Piauí, por exemplo, Lampião e tal. Naquele primeiro momento de pesquisa para fazer o programa, todo mundo dizia, esse programa tem que se chamar Lampião na Literatura. E aí eu disse, o cangaço não se resume a Lampião. Eu não estou dizendo que não é importante, eu não estou diminuindo o Lampião. Eu não estou diminuindo uma das melhores obras que eu já li sobre o cangaço, está aqui na minha frente, eu sempre disse isso a ele, somos amigos. Mas, Bezerra sabe que o cangaço não se resume, qualquer pesquisador sabe que não se resume a
a apenas Lampião. Você vem para aqui para Glória e pensa assim, não, você vai estudar aqui só a entrada do Lampião aqui em Glória. Aí você vai até ali, a Fazenda Buenos Aires, e você vê um massacre a nível de Fazenda Patos. Aí você vem, coisinha, Angel, quem mais sabe aqui que Alcino foi lá na Fazenda, na Buenos Aires, trouxe, resgatou, fotografou, tudo. Eu soube, a primeira vez que eu ouvi falar foi no livro do teu pai. E aquilo ali me chamou tanta atenção, por quê? Porque o que eu mais ouvi as pessoas dizendo, foi Lampião que foi lá, matou o povo, matou a família e tal. Eu faço, será que foi Lampião mesmo? Sim, está dizendo aqui que foi Zé Baiano. Não foi Lampião, foi Zé Baiano. E aquilo ali começou a mexer. Então, esse planejamento para o canal, ele tinha que sair da caixa para, por exemplo, eu fui agora para o lançamento do livro do Frederico, quem me acompanhou foi a família de Antônio Silvino. Até um dia desse, o pessoal ouvia falar, mas nem sabia tal, e o Cangaço na Literatura produziu 10 programas, 10 documentários, do nascimento até a morte, entrevista com a família de Antônio Silvino. Quem era? Esse cara, que importância, o que é que ele tem? Grandes pesquisadores escreveram sobre Antônio Silvino, grandes cordelistas escreveram sobre Antônio Silvino. Podem pesquisar aí. Mas quem é Antônio Silvino? Quem é Antônio Silvino? Então, essa era a pergunta que estava mexendo. Quem é Jesuíno Brilhante? Foi citado aqui Jesuíno Brilhante. Eu fui para o local do nascimento, eu fui para o lugar das batalhas, eu fui com um parente dele subir serra para mostrar a caverna que ele se escondia. Eu fui até o local, pisar no chão, que tombou o corpo de Jesuíno Brilhante. Entrevistei os principais pesquisadores lá da região, que ninguém sabe nem ouvir falar. Que está lá restrito a produzir um livro incrível, faz 50 livros, distribui aqui entre os amigos, cada um bota, como falaram aqui, quem ganha, às vezes nem lê, bota debaixo do braço. Eu cheguei dentro de uma prefeitura da cidade de Pato, no Rio Grande do Norte, estava esse livro lá, A Saga dos Limões, um dos livros mais incríveis sobre Jesuíno Brilhante. Aí eu olhei assim, o que é aquilo ali? Não, é um livro que o rapaz deixou aqui, puxou aqui, assim, que é para você. Eu gelei na hora. Eu fui lendo, menino, é prova mesmo, sai. Eu peguei um livro meu, trocamos lá e tal, e o meu foi, acho que foi para lá para servir agora de escola. E aí, eu saí de lá fantasia, eu saí louco, caramba, esse livro, eu não sabia nem que existia, capa preta, todo tal assim. A gente entrei em contato com o escritor, ele já mandou um monte de livros, ele mandou 8 livros sobre Jesuíno Brilhante. Eu achava que só tinha um, que era do Nonato, né, do Raimundo Nonato, aquele livro, Os Brilhantes e tal, e os Brilhantes lá do século XIX, eu achava que só tinha esses dois. O cara me mandou 8 livros, quadrinho, cordel, e aí tudo foi colocado. Estudar, estudar e estudar. Edição é tudo. Quem está assistindo, ele não só quer ver você ali. Oi, meu nome é Robério Santos, Lampião nasceu em tal lugar, e essa é a história. E acabou. Quem está assistindo quer ver foto, quem está assistindo quer ver mapa, quem está assistindo, vou em Serra Talhada, poxa, mas não sei onde o Lampião nasceu. Aí tu está assistindo o programa, está lá o GPS, está lá o linkzinho, quando você clica, ele dá a rotazinha. Então você chegou lá. Tudo isso é tão fantástico que eu sempre digo, eu queria que alguém estivesse fazendo o que eu estou fazendo para eu poder ter o prazer de absorver, tipo, tá aqui e saber os pontos turísticos, que se vocês chegarem, ponto turístico, coisa... Gente, o nome Rota do Sertão não é porque é engraçado, é porque é chamativa. A história do cangaço, ela atrai. E sertão e cangaço está atrelado, ou seja, você pega o polo turístico mesmo aqui da nossa região, que às vezes é muito pouco explorado, e você tem justamente esse percurso aqui vindo de Aracaju até Xingó, vamos colocar assim, ali, não adentrando, até Piranhas mesmo, Xingó e tal. Vocês verem que, eu não sei dados, mas eu tenho certeza que o percentual... Eu cheguei semana passada no Ecopark e tinha uns 30, 40 italianos. Semana passada eu estava lá sentado e eu falando para lá e para cá, perguntei para o menino, esse povo é de onde? Tudo da Itália. O cara veio, e eles vieram ver o negócio do cangaço, veio ver onde o Lampião morreu, veio ver piranhas, andar aqui nos catamarãs. Um país desenvolvido pega uma pedra que está no chão, cerca, e diz assim, 20 conto para ver essa pedra aqui. Aí vai estar o cara lá e fala,
Aí você diz assim, é besteira? Não. Eu pago para ver. Eu já saí para muito longe para ver coisa mais simples. O lugar que não tinha nada era vazio. Isso aqui aconteceu isso. E você vai. Exploração. Então assim, trabalho, tal. Vamos lá. 5 minutos? 15 minutos. Ele pode estender? Não. Fica à vontade. Porque eu estava sozinho, né? Os outros são 2. Tranquilo, fica à vontade. Só faltam uns 3 aqui. É. Vamos lá. Ok, segue o que Manutenção do canal. eu também consigo. Sabe do que eu preciso? Eu preciso da colaboração de vocês. Você sabe o que a Arquimedes faz quando ele... Eu estou indo para apropriar gravar, tá os 2 livros dele aqui no carro. Tá ali, Rossi, grande amigo ali. Tem ele. Quando ele lança o livro, sabe a primeira coisa que ele faz? Ei, manda aqui pegar o livro. Tá aqui em Aracaju. Primeira coisa. Sabe por quê? Porque eu vou usar o livro dele, eu vou falar, vou fazer a ponte, outras pessoas vão acabar conhecendo. Então, eu preciso da ajuda de vocês. De que forma? Eu preciso do livro de vocês. Eu não só quero de graça não, eu compro também, porque eu valorizo também. Escritor é bom, escritor troca livro, eu lanço meu livro, o escritor troca, um passa para outro passa para... Eu preciso de material. Não só de material físico para poder pesquisar, para poder cruzar informações, para poder chegar a um denominador comum, entrevistar pessoas, ver jornais antigos. Hoje, gente, a gente tem uma coisa mais incrível que existe no Brasil, no campo da pesquisa, que nunca existiu na face da Terra, aqui no Brasil. A Biblioteca Nacional e todo o seu acervo digitalizado. Tu chega lá e coloca o nome Lampião e aparece 400 mil páginas só onde aparece o nome Lampião. Aí tu senta ali na frente do computador e tal. Que aí você tem o pesquisador de gabinete, que ao mesmo tempo está tendo um monte que não só é ser de gabinete. Você pode ser de gabinete, você vai estar lendo seu livro, você não vai pegar seu livro e vai lá pro sertão para ler, para valer a pena. Seu livro lido só vai valer a pena se ler lá no sertão. Mas vale a pena ler em casa e ir para o sertão, ir lá para Maranduba, né, Belânio? Ir lá para Maranduba, sentir na pele, ver mesmo a história. Então, manter o canal é isso. Uma coisa que eu acabei construindo, que é muito parecido com a história do Lampião, é a questão dos coiteiros. Eu construí hoje uma rede que vai desde São Paulo até São Luís do Maranhão, onde eu tenho mais ou menos umas 250 pessoas ligadas diretamente comigo, onde quando eu preciso de alguma coisa, quando surge um nome, quando surge alguma coisa, um cemitério e tal, por exemplo, essa semana nós conseguimos localizar o local exato onde está enterrado Zé de Neném, primeiro esposo de Maria Bonita. O local exato, o número do túmulo, a cidade e tudo. Mas eu fui lá? Não. Eu tenho esse grupo, quando surgiu o nome do local, essa pessoa foi até lá, morar na mesma cidade, foi até lá, pegou a documentação, copiou, mandou para mim, e aí eu estou me preparando para ir em novembro, vou lá ver, vou coletar dados. Ou seja, antes eu tinha que ir, agora eu tenho. Então assim, esses colaboradores com relação ao canal da grande importância. Por quê? Porque esse material, eu não só estou colocando também aqui no programa, como eu estou colocando no programa 2 programas por semana, 2 programas por semana, mas também eu estou colocando aqui. Eu estou colocando em livros também. O YouTube, hora ou outra, vai chegar lá e vai, sei lá, não estou dizendo que não é Orkut. Quem lembra do Orkut? Acabou. E a quantidade de informações foi para o espaço. YouTube, quem sabe, acabe. Mas isso aqui não. Daqui a 200 anos vai estar alguém lá no almoxerifado, puxando lá e arrastar e tá lá. Olha, rapaz, o que é isso aqui? Da mesma forma, quem gosta de sebo, de vez em quando você tá lá e você puxa alguma coisa ali, rapaz, o que é isso aqui? E tá lá, você compra baratinho e você vê livro de 100 anos, 150 anos que vocês encontram. Só aqui. Então, outra coisa, conteúdo é rei. O que é conteúdo? O que é que eu posso dizer que conteúdo é rei? Se você não tiver conteúdo para apresentar, você não apresente. Se não tiver, não apresente. Ah, porque qualquer coisa que você falar sobre o cangaço, todo mundo engole e tal, onde existem as chamadas mentiras, que é o que mais você encontra. O que mais você encontra? São mentiras. E aí, ter coragem
O Gilmar falou, ter coragem de peitar um Frederico, um Amaury, tal. Por quê? Qual é o problema? Peitar é uma coisa, você xingar, brigar com alguém porque ele errou. Outra coisa é dizer, pô, será que isso aqui tá certo, isso aqui tá errado? Pelo menos falou uma coisa interessante, inclusive o Angel está aqui, me corrijam, falou 5 pessoas que morreram na Pia das Panelas, né? Você tem a Pretinha, né? Você tem Zé Vaqueiro, Lídia, Coqueiro e Rosinha. 5 personagens que morreram lá na Pia das Panelas. E quantos sabem de uma informação dessa? Alcinho sabia, numa palestra há uns 20 anos. Ele falou, ele alertou todo mundo, gente, presta atenção, tem um cemitério de cangaceiros. Conteúdo. Vamos lá, pode passar. Divulgação. Redes sociais. Pode passando. Fazer por amor à cultura. Você pode fazer por amor à cultura, mas chegue lá numa gráfica e diga assim, olha, eu sou a pessoa mais cultural possível, eu estou querendo publicar meu livro. O que é que a gráfica diz? Não, pai, você é bonito, você é charmoso, mas não vale, você tem que ter dinheiro. Se chegar para mim, você tem concurso, você tem os livros, as antologias, que ajuda bastante de uma forma. Eu já participei das antologias da academia, é fantástico. Por quê? Porque eu publico o meu texto, depois eu vou ler o dos outros ali, eu começo a conhecer mais pessoas. Hoje já conheci tanta gente hoje aqui que eu estou numa felicidade tão grande, tá aqui, justamente por isso. Essa interação tem que existir. Então, se você faz por amor à cultura, faça. Agora, pense também, não é que você tem que pensar só em dinheiro, não. Mas quando você compra um livro de um escritor, você sabe que aquele dinheiro que você comprou aquele livro ali, ele já vai juntar para publicar um próximo livro, para fazer uma viagem, para fazer qualquer coisa. Senão todo escritor agora publica agora, sei lá, manda a gráfica imprimir 1000 livros, aí agora eu chego ali numa escola, tomo aqui 100 numa escola, vai passando uma pessoa na rua, ei, tome aqui, cadê? Como é que você vai publicar seu próximo livro? Como é que você vai pesquisar mais? Entendeu? Você faz por amor à cultura, mas pelo amor de Deus, pensem também em vocês. Pensem em vocês. Não é que vocês vão acabar com a cultura dessa forma. Vamos lá, só finalizando. Esse é o primeiro e o outro é bem mais rápido. 5 minutos, saia desse coisa. Existe um outro aqui. Nosso segundo ponto aqui que eu quero colocar para vocês é uma coisa que eu gostaria que vocês prestassem muita atenção no que eu vou colocar aqui. Dentre todo esse trabalho que nós tivemos com o canal Cangaço na Literatura, convido todos vocês a se inscreverem e a participar lá disso. Foi dado um novo gás, podemos dizer assim, foi dado um novo gás à questão histórica. Por quê? Porque, queridos amigos e escritores, estamos divulgando nossa literatura. Eu não leio o livro de Arquimedes e digo, Arquimedes descobriu aqui que Lampião passou em Tobias Barreto. Pô, que massa. Aí eu vou lá para frente da câmera e dizer, gente, olha, estive aqui em Tobias Barreto, descobri que Lampião passou aqui em tal e tal e tal. Não, quem assiste o programa sabe que eu chego lá, falo, estou aqui, abre o livrinho aqui, ó, na página tal, do livro tal, do escritor tal, foi dito isso. Eu faço. Eu cito, quando você escreve um artigo, um livro, você não tem suas citações, eu faço isso. Se você for lá no Montes Coelho, vai encontrar. Oi? Se você for lá no Montes Coelho, nesse município lá de Biambaí, você vai encontrar muita gente lá que sabe. Perfeito. Então, assim, é o que há de importante.